Vamos mergulhar direto nessa análise de hoje. O Grande Prêmio do Canadá e o épico desafio de tentar dominar o circuito Gilles Villeneuve. Olha, a gente não está falando de um simples traçado no asfalto. Essa pista é praticamente uma fera viva. Ela respira, ela cobra um preço altíssimo e, sem dúvida, foi feita sob medida para testar os maiores profissionais do automobilismo mundial. A cada curva, a exigência de perfeição absoluta. O menor dos erros, esse é punido com uma severidade implacável. 4 horas. Sim, 4 horas de relógio rodando. É um tempo de prova que parece quase irreal para os padrões malucos de velocidade de hoje, não é? Mas foi exatamente isso que durou aquela lendária e absurdamente chuvosa maratona de 2011. Só de ouvir esse número já dá para ter uma noção imediata do quão caótico o clima e o asfalto podem ficar por lá. Em Montreal, o que era para ser uma simples prova de velocidade, frequentemente vira um teste bruto de sobrevivência. Parte 1. A história do GP do Canadá. Vamos entender como essa jornada começou. Tudo teve início lá atrás, no ano de 1967, na estreia em Mosport, na província de Ontário. Mas foi só 11 anos depois, em 1978, que aconteceu a grande mudança para Montreal, quando o evento finalmente encontrou seu lar oficial e icônico na belíssima ilha de Notre Dame. Claro, tivemos alguns obstáculos pesados pelo caminho, como as ausências no calendário em 2020 por conta da pandemia e em 2021 devido àquelas restrições globais de viagens. Mesmo assim, a corrida nunca perdeu seu brilho e continua sendo um dos momentos mais aguardados do esporte. Parte 2. O legado de Villeneuve, o grande ídolo nacional. Para entender a alma dessa pista, a gente tem que olhar para o nome dela. Gilles Villeneuve foi um ídolo nacional absoluto, um piloto apaixonante e destemido que, tragicamente, perdeu a vida em um acidente durante o treino classificatório para o GP da Bélgica, lá em 1982. Foi um choque terrível, um momento de luto que marcou época. E foi justamente por isso que renomearam o circuito de Montreal, criando a homenagem mais sincera possível a um herói eterno das pistas. Mas sabe de uma coisa? A glória estava fadada a voltar para a família. 15 anos depois daquela perda irreparável, o sobrenome Villeneuve brilhou no topo do mundo mais uma vez. O filho do Gilles, o famoso Jacques Villeneuve, foi coroado campeão mundial em 1997. É uma continuação simplesmente fantástica de um legado, uma prova incontestável de que o talento absurdo e a velocidade sempre correram forte nas veias dessa linhagem. Parte 3. Caos, velocidade e lendas. O desafio das máquinas. Agora, pensando no traçado, pensem num contraste extremo. De um lado, a gente tem algumas das retas mais compridas do calendário mundial inteiro. Do outro, chicanes travadas, pesadíssimas e implacáveis. É uma alternância maluca. O carro passa de 300 km por hora para uma velocidade de tartaruga em meras frações de segundo. É exatamente essa montanha-russa que cria um desafio técnico fascinante e muito perigoso. E o resultado prático desse layout? Uma frenagem que é, no mínimo, extrema e violenta. Imagina a cena. Aceleração máxima, seguida de freadas bruscas, volta após volta. Não é à toa que Montreal é famosa por ser uma verdadeira destruidora do sistema de freios. O calor gerado pela fricção e a força nos pedais testam literalmente o limite absoluto de toda a engenharia do carro. Parte 4. O Muro dos Campeões. A chicane mais famosa do mundo. Vamos ser técnicos rapidinho. Uma chicane é aquela curva dupla fechada, feita de propósito para ser um obstáculo e forçar a redução da velocidade. Com isso em mente, fica super fácil entender por que a última chicane lá do circuito é um terror tão conhecido. Ela fica estrategicamente posicionada num ponto onde o piloto quer estar carregando o máximo de velocidade possível para entrar na reta principal. Ou seja, é um convite escancarado ao desastre. E os erros cometidos ali geram um grupo, digamos, bastante exclusivo. Damon Hill em 1995, Michael Schumacher em 1999 e uma lista enorme de outros campeões mundiais que simplesmente acabaram estampando a lataria do carro ali, naquele concreto áspero. Foi exatamente por colecionar essas lendas do esporte que a parede no final da chicane ganhou seu apelido genial e um tanto irônico, o Muro dos Campeões. Na verdade, existe uma lógica bem cruel para essas batidas acontecerem. A gente vê a corrida chegando nas voltas finais. Os pneus já estão em frangalhos, quase no osso. Aí, depois de suportar todo aquele castigo das frenagens absurdas, a concentração humana dá aquela leve, mas fatal vacilada. O resultado? Um encontro inevitável com o muro. É a soma de fadiga com o equipamento desgastado, criando a tempestade perfeita. Parte 5. Os mestres de Montreal. Aqueles que domaram o caos. Voltando àquele dado assustador lá do comecinho da nossa análise.
O Grande Prêmio de 2011 passou de 4 horas. A prova precisou ser suspensa por causa da chuva pesada que inundou tudo. E sabe quantos safety cars tiveram que entrar na pista para segurar a confusão? 6. 6 vezes. É o retrato perfeito e documentado do teste de resistência exaustivo que o circuito pode exigir de todo mundo. E no meio desse pesadelo de clima e tática, a gente teve pura magia. Jenson Button simplesmente arrancou a vitória largando do fundo do pelotão. Passar por 4 horas de chuva, desviar das batidas e cruzar ali em primeiro debaixo de tanta pressão é algo que até hoje é considerado uma das viradas mais absurdas e emocionantes da história do esporte moderno. Agora, quando o assunto é o topo da estatística nessa pista, existem reis que são indiscutíveis. Michael Schumacher é o dono absoluto, liderando com a marca histórica de 7 vitórias ao longo da carreira. E coladinho nele, temos o gênio Ayrton Senna, com 6 triunfos espetaculares. Foram décadas de domínio onde Schumacher se firmou como o grande detentor do recorde canadense. Só que para nós brasileiros, os números do segundo colocado carregam um peso todo especial. Essas 6 vitórias do Senna dão um charme inegável à corrida. Foi o talento mágico dele nas pistas que ajudou a construir uma ponte emocional gigante e apaixonada entre a Ilha de Notre Dame e o público brasileiro, que até hoje tem o Canadá como uma de suas provas favoritas. Chegando ao fim da nossa análise de hoje, fica aquela reflexão que não quer calar. Quem será a próxima lenda a encarar e vencer o Muro dos Campeões? Ou, quem sabe, será que estamos prestes a presenciar uma nova maratona de 4 horas debaixo de um temporal implacável? O passado a gente conhece bem, está gravado a ouro, mas a verdade é que o circuito de Montreal continua sempre com fome de criar histórias novas. E aí, o que nos aguarda nessa próxima curva?